Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos.
Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos.
Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer? Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades e
não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma,
calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma,
pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma,
pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celos por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer.
Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo. Especial. Foque nos seus objetivos. Vença obstáculos e dificuldades. E não desista até alcançá-los. Sem esforço, nada vale a pena. Com calma, pense no que você realmente deseja. Quais são os seus objetivos e por que você os quer. Depois de entender claramente os seus sonhos, fica muito mais fácil de realizar os próximos passos. Ustedes lo que son unos copiones, ustedes lo que son unos cabrones, que las demás yo siempre la calculo, el coro de la maldad me están celo por el culo.